Olá, pessoal. Obrigado pela atenção. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o método de segurança SAFE, que é um método de modelagem de ameaças focado em aplicações de inteligência artificial, especificamente de aprendizado de máquina. Então, ele é focado em ajudar o programador final que está desenvolvendo a sua aplicação, que inclui machine learning, focado em aumentar a segurança dessa aplicação através da modelagem de ameaças, da detecção de possíveis riscos e a sugestão de soluções para esse desenvolvedor. Então, só uma breve contextualização, né? Com essa crescente popularização da inteligência artificial recente, muitas aplicações e sistemas começaram a ser lançados e então a questão da segurança sempre fica cada vez mais importante. E garantir a segurança dessas aplicações, assim como qualquer outro software, né, mas especificamente de aprendizado de máquina, acaba sendo complexo, porque além de todos os temas da cibersegurança tradicional, nós temos todo o conteúdo novo da parte de inteligência artificial que é específico, né? E essas rotinas de segurança na programação, no contexto do desenvolvimento de software, sempre acabam ficando pesadas para ser realizada pelo programador, né? Porque é sempre uma metodologia ágil ali nessas desenvolvimento moderno de softwares, nunca tem tempo para focar em segurança e nesse tipo de coisa, você tem que sempre entregar num ambiente muito dinâmico e rápido. Então, métodos que sejam muito pesados, complexos e demorados de serem aplicados acabam não tendo muita atenção nos programadores e acabam não sendo implementados. Então, o foco do SAFe é ser realmente mais rápido, mais fácil, para fornecer valor, de fato, para o programador, identificando os riscos da aplicação do sistema dele e já sugerindo possíveis soluções. Então, e os trabalhos relacionados, né, que sugerem métodos desse tipo, acabam sendo muito extensos ou muito específicos e não geram tanto valor para o programador final. Era isso que a gente queria resolver com o método SAFe. Né? Então, a identificação do problema principal é como auxiliar o programador, o desenvolvedor, que está fazendo uma aplicação de aprendizado de máquina, a aumentar a segurança desse software. Então, como eu já havia dito, os métodos atuais e os artigos científicos são muito específicos ou então complexos ou demorados e acabam não sendo muito fáceis para o programador da indústria, né? O trabalhador, desenvolvedor de software, para pegar e implementar. Então, os nossos objetivos é um método que seja amigável para o programador, fácil e rápido de ser aplicado, que combine, né, com metodologias ágeis desse desenvolvimento moderno que a gente trabalha hoje. Então, para isso, ele envolve o desenvolvimento de alguns artefatos e componentes que são aplicados durante a implementação do método, que eu vou falar sobre já já. Então, falando do método em si, o protocolo de aplicação dele está resumido nessa figura aqui. Eu vou explicar melhor depois, não se preocupe, mas só para vocês terem uma ideia. O programador pega a sua aplicação, está sendo desenvolvida, cria um diagrama da arquitetura dela. Nesse diagrama, que vai ser também explicado e ensinado pelo método como deve ser o diagrama, ele vai identificar áreas críticas, né, que são áreas que estão ali sujeitas a terem problemas de segurança. Para cada uma dessas áreas críticas, o método já fornece um documento com possíveis ameaças e soluções para o programador. Então, ele recorre a esse documento, vê quais ameaças listadas lá são passíveis de serem aplicadas ao sistema dele, escolhe as ameaças e para cada uma dessas ameaças também escolhe possíveis soluções que o método fornece. Então, aqui explicando certinho, um método baseado em 3 passos. O primeiro desses passos é a criação do diagrama de arquitetura, né, que aqui é tudo com a nomenclatura em inglês para manter o padrão. Então, o Architecture Diagram é um modelo conceitual do sistema desse programador. Ele vai colocar ali todos os componentes e os elementos que são importantes para o sistema dele, para ele ter uma noção da visão da arquitetura desse sistema. O método SAFe fornece algumas diretrizes que a gente chama de Architecture Diagram Guidelines para a criação desse diagrama, que eu vou falar delas agora. Então, para criar o diagrama, você vai analisar o seu sistema a partir de um nível de abstração que o método sugere.
você vai identificar componentes, são chamados de application parts pelo método. Esses componentes são do seguinte nível de abstração, por exemplo, interfaces de usuário, aplicações servidoras, né, que é uma API, um servidor, bancos de dados, modelo de machine learning. Então, ali é uma separação meio que front-end e back-end, né, com a interface de usuário no front-end, um web ou mobile, e ali no back-end está um servidor, uma API, banco de dados e a comunicação direta com o modelo de machine learning. Então, incluindo esses componentes, mas não se limitando a eles, o programador vai montar o seu diagrama de arquitetura, vai identificar também conexões entre entre esses componentes, né? Por exemplo, uma comunicação HTTP pela internet, um message broker, uma comunicação interna para retratar no diagrama, e a combinação entre cada um desses componentes com as conexões ao seu redor vai se denominar uma área crítica. Então, com o diagrama montado, com as áreas críticas identificadas no diagrama, o passo 2, o próximo passo, é, para cada uma dessas áreas críticas, seguir ao documento que o método fornece, né, que é o Critical Area Detail Document. Para cada uma dessas áreas críticas, o método fornece um documento explicando quais são os possíveis ameaças que essa área crítica pode ter e possíveis soluções que o programador pode adotar para mitigar esse risco. Então, você vai proceder a esse documento específico para cada um dos componentes que você encontrou no diagrama, vai selecionar quais ameaças são aplicáveis ao seu software. E o passo 3, por fim, para cada uma dessas ameaças selecionadas, no mesmo documento vai haver uma lista de possíveis soluções para essas ameaças. Então, você vai aplicar também, você vai selecionar quais dessas soluções são aplicáveis ao seu método. E então, idealmente, você iria aplicar ao seu sistema para resolver e mitigar esses problemas. Então, é um método composto de 3 passos. Primeiro passo, você constrói o diagrama da sua aplicação, de acordo com o que o método sugere, né, com esse nível de abstração, para identificar as áreas críticas. No segundo passo, para cada uma das áreas críticas identificadas, você procede aos documentos que o método também fornece para identificar possíveis ameaças. E para o passo 3, você seleciona possíveis soluções para essas ameaças. E as soluções também vão estar contidas no documento de área crítica. Então, aqui só ilustrando no diagrama, isso aqui é uma application part, as conexões indo e vindo dessa application part, e a união delas é uma critical area, né? É uma área crítica do método, que é isso que você tem que se atentar. O método também fornece um diagrama de referência, né? Na hora de você criar o seu diagrama, para você ter uma base e saber de onde partir, tem um método de referência, que é uma aplicação de exemplo hipotética, contém todos os componentes ali principais, né? Áreas críticas principais do método, que está aqui, que o programador pode dar uma olhada para ter uma ideia. E a estrutura do documento de área crítica é essa aqui, ó. Ele mostra a descrição do elemento, por exemplo, interface de usuário web. Vai estar lá com a descrição, as possíveis ameaças que um componente desse tipo pode ter e possíveis mitigações para essas respectivas ameaças. Então, está tudo no repositório do GitHub, todos os documentos de área crítica do método, todos os documentos textuais. Então, o programador pode recorrer a esse repositório na hora de implementar o método. E, então, com tudo isso definido, é possível realizar a aplicação do método. Tá? Muito obrigado pela atenção.